Você não vai acordar um dia com todas as respostas. O despertar não vem com fogos de artifício ou barulhos altos. Ele começa gradualmente, em silêncio. De repente, as coisas que antes te machucavam deixam de te afetar. As coisas que antes te prendiam começam a te soltar. E o que antes te controlava e dominava gradualmente perde o seu poder. É assim que você percebe que algo dentro de você realmente mudou, e não há volta. Se você é o escolhido de Deus, reconhecerá esses sinais, não porque alguém te diz, mas porque você mesmo os sente. Você sente que não pertence mais aos lugares antigos. Algumas conversas parecem ter perdido o sentido. Certas dores não fazem mais parte de quem você é agora. Inicialmente isso te assusta, mas muito rapidamente se transforma em alívio, serenidade e liberdade. Muitas pessoas esperam que a quinta dimensão chegue como uma grande revelação, mas na realidade ela vem na simplicidade, na paz, nas coisas que deixam de acontecer. Você para de reagir, para de explicar, para de comparar. A mente desacelera, o tempo começa a se harmonizar. A paz que antes parecia tão distante começa a residir dentro de você. E é nesse silêncio que tudo se revela. Essa transformação não é um milagre fantástico, é real, é vivida todos os dias, em cada pequeno detalhe. E se você está sentindo essas mudanças, mesmo que não as compreenda completamente, saiba que não está sozinho. Há uma geração despertando, pessoas como você que escolhem a verdade mesmo quando dói, escolhem a liberdade mesmo quando ela assusta, escolhem a consciência mesmo quando tudo está em silêncio. Meu nome é George, e se esta mensagem ressoar com você, convido você a se inscrever neste canal. Aqui caminhamos juntos. Não há fórmulas prontas, nem promessas vazias. Apenas consciência, verdade e presença. Você não precisa ter pressa, você só precisa continuar caminhando. Porque se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que este é o seu momento. Primeiro, algo dentro de você começa a se acalmar. No início, você não percebe, sem data específica, sem grande revelação, mas de repente algo profundo dentro de você começa a mudar. Aquela voz interior, sempre ansiando por ser compreendida, gradualmente se cala. E o mais estranho de tudo é que isso não te assusta. Pelo contrário, traz um alívio inesperado. Um silêncio novo, porém significativo. Antes parecia que tudo precisava de uma explicação. Por que você escolheu esse caminho? Por que decidiu se distanciar de certas pessoas? Por que viveu dessa maneira? Você costumava responder, argumentar, se justificar, mas agora não sente mais essa necessidade. Você ainda se importa, mas a vontade de convencer os outros desapareceu. Como se você a tivesse deixado para trás. É estranho perceber essa mudança, porque ninguém nunca te avisou que ela aconteceria. Ninguém te disse que o crescimento espiritual acontece em silêncio, sem alarde ou ostentação. Você só percebe isso quando começa a se sentir mais à vontade em situações que antes te esgotavam, como se o fardo de se explicar de repente desaparecesse. E isso é libertador. Muitas vezes essa mudança confunde as pessoas ao seu redor porque elas estão acostumadas com a sua versão antiga, aquela que sempre explicava tudo, sempre humilde, sempre tentando agradar. Mas agora você simplesmente observa. Você respeita os outros, mas acima de tudo você se respeita. E dentro de você não há mais espaço para batalhas desnecessárias. O que não te nutre, não te sustenta mais. A parte mais bela dessa transformação é perceber que você não se fechou para o mundo. Você está apenas se abrindo para si mesmo. Acessar a quinta dimensão não significa se isolar, mas se redescobrir. Não se trata de controlar tudo ao seu redor, mas de aprender a ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém mais entende. Este é o começo de uma nova vida. Em segundo lugar, a ansiedade em relação ao futuro desaparece gradualmente. Você não percebe imediatamente, mas sente. Lentamente, a ansiedade que antes te perseguia como uma sombra começa a se dissipar. Você ainda pensa no futuro, claro, mas ele não te assusta mais como antes. Ele não te aprisiona mais. Ele não te devora mais. É como se o amanhã tivesse perdido o poder de te oprimir com pressão e expectativas. Antes, sua mente estava sempre ocupada tentando prever tudo. Você se prendia a pensamentos como: e se as coisas derem errado? E se eu não estiver pronto? E se eu nunca conseguir? Essas perguntas costumavam consumir seus dias, sua energia e sua paz de espírito. Mas agora elas ainda aparecem, mas você as vê de forma diferente e escolhe não se deter nelas. Este despertar muda a maneira como você vive o presente. Antes, o presente era apenas uma ponte para o futuro.
algo que você tinha que suportar até que a vida melhorasse. Mas agora, você começa a ver a beleza deste momento, nos pequenos detalhes, na própria jornada. E isso lhe dá uma sensação de liberdade que você talvez nunca tenha experimentado antes. Isso não significa que tudo está resolvido ou que você não tem mais objetivos e direção, mas agora dentro de você existe um espaço onde o futuro não é mais um monstro, mas uma possibilidade. Você parou de lutar contra ele e começou a caminhar com ele, lado a lado. Isso muda tudo. Essa nova maneira de ser conecta você à verdadeira essência da vida espiritual, que é a presença. Quando você está totalmente presente, o medo do amanhã diminui, porque você sente que de alguma forma está sendo guiado, que algo maior está acompanhando você. E esse sentimento é o que chamamos de paz. A paz de uma pessoa não corre atrás do tempo, mas caminha com ele. Terceiro, você aprende a responder, em vez de reagir. Com o tempo, você percebe que nem tudo merece uma resposta. Antes você estava sempre na defensiva. Às vezes basta um comentário grosseiro e pronto, é como se alguém apertasse um botão dentro de você. Seu coração dispara. Sua mente gira e você se vê mergulhado em mais uma discussão, apenas para esgotar ainda mais seu bem-estar interior. Mas agora as coisas mudaram. A provocação ainda acontece, mas você não reage mais impulsivamente. Você sente, respira, observa e escolhe. Você escolhe se vai ou não se envolver. E muitas vezes a melhor escolha é o silêncio. Não porque você se tornou frio, mas porque entende que não precisa mais desperdiçar energia com tudo o que acontece na sua vida. Essa pausa interior é uma das maiores conquistas que uma pessoa pode alcançar. É quando você começa a perceber que pode sentir algo sem agir imediatamente. Você pode sentir desconforto sem atacar. Você pode se sentir incomodado sem revidar. Esse espaço entre a emoção e a ação se chama atenção plena e muda tudo. Você ainda sente raiva, tristeza, frustração. Nada disso desaparece. A diferença é que agora você não é mais dominado por essas emoções. Você as reconhece, dá espaço para que fluam e segue em frente. Antes você se perdia nelas. Agora você sabe como navegar sem se deixar levar pela correnteza. Isso é maturidade emocional em prática. Com o tempo, você também começa a fazer escolhas mais sábias sobre onde e com quem investir sua energia. Nem toda conversa merece sua atenção. Nem toda provocação vale a pena responder. Você se torna mais seletivo. E essa seletividade não é arrogância, é autocuidado. É saber que sua paz é preciosa demais para ser desperdiçada com coisas que não importam mais. Este é um dos sinais mais claros de despertar. Você não precisa mais provar nada, nem precisa se defender constantemente. Você simplesmente existe. E nesse espaço de presença, as provocações perdem o poder, as críticas não ressoam mais e sua alma encontra descanso, porque você finalmente entende que reagir também é uma força, mas às vezes escolher não reagir é sábio. Quarto, conexões rompidas não doem mais. Chega um momento em que alguns relacionamentos começam a ruir, não por causa de discussões, não por causa de traição, mas porque algo dentro de você mudou. E essa mudança cria distância. Uma distância que antes te machucava, mas que agora parece natural. Como se você simplesmente percebesse que não precisa mais forçar coisas que não se encaixam mais. Você não sente mais a necessidade de se apegar a pessoas que não estão mais trilhando o mesmo caminho. E isso não tem nada a ver com o ego, não tem nada a ver com energia, não tem nada a ver com frequência. Envolve perceber que você não está mais no mesmo lugar de antes. E tudo bem se alguém não quiser estar com você nesta nova fase. Esse movimento pode parecer solitário, mas na realidade é libertador. Quando você se permite deixar ir o que não está mais em sintonia, você cria espaço para novas conexões, mais genuínas, profundas e verdadeiras. Pessoas que vibram na mesma frequência começam a surgir, e o que antes era um esforço se torna harmonia. Alguns términos ainda doem, mas mesmo nessa dor, há paz. Porque no fundo, você sente que está fazendo a coisa certa. Você está respeitando a sua própria jornada. Você está escolhendo viver autenticamente como a pessoa que está se tornando. E isso vale mais do que qualquer esforço para agradar ou manter um relacionamento por obrigação. Esse tipo de distanciamento assusta no início, mas depois você percebe que não perdeu nada. Você está conquistando clareza, está ganhando mais espaço interior, está se tornando mais relaxado. E por isso, você está mais preparado para o novo, para conexões que não precisam ser forçadas, conexões que fluem, nutrem e acolhem. A quinta dimensão ensina isso.
que a conexão genuína não pode ser forçada, que o amor verdadeiro não se apega demais, que a presença verdadeira respeita o espaço e que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo e pela outra pessoa é simplesmente deixar ir em paz, com gratidão e crescimento. Quinto, a comparação perde seu poder. Por muito tempo, você se olhou no espelho sentindo que estava ficando para trás em relação aos outros. Parecia que todos ao seu redor haviam conquistado algo significativo, enquanto você ainda lutava para encontrar seu caminho. Ver o progresso dos outros despertava em você um certo sentimento, como se houvesse uma corrida silenciosa na qual você sempre chegava em último. Mas então algo mudou. A maneira como você via os outros, com pressão, começou a se transformar. Agora você vê caminhos diferentes, não competição. Você entende que o tempo de outra pessoa não é o seu tempo, que não existe um modelo único de sucesso, que cada um tem seu próprio relógio interno e que essa percepção tira um enorme peso dos seus ombros. Você também aprende a apreciar e celebrar suas pequenas vitórias. Coisas que antes pareciam insignificantes, agora se tornam valiosas. Dormir bem, encontrar paz, sentir-se em paz e em harmonia consigo mesmo. Tudo isso se torna mais importante do que qualquer conquista externa. Porque você percebe que o que realmente constrói a vida é o que flui de dentro para fora. Você entende que cada alma está escrevendo sua própria história e nenhuma jornada pode ser copiada de outra. Cada passo que você dá é valioso, mesmo que pareça pequeno. O importante é que esse passo seja significativo para você, vindo do seu coração, não da pressão que o mundo tenta impor. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas uma vez iniciada, não há como voltar atrás. Porque a doçura de viver em paz, no seu próprio ritmo, é preciosa demais para ser trocada pela pressa. E quando você se dá esse presente, tudo começa a mudar. Você não se sente mais deixado para trás. Você se sente vivo, verdadeiramente vivo. 6. O ruído da sua mente diminui gradualmente. Antes, sua mente estava sempre funcionando como um rádio sem parar. Os pensamentos corriam incessantemente, repassando o passado, projetando o futuro, ensaiando diálogos, criando todo tipo de ansiedade. Era exaustivo. Você acorda quando sua mente já começou a se movimentar. Mesmo em momentos de silêncio externo, o interior ainda está cheio de ruído, uma inquietação sempre presente. Mas então, algo diferente começou a acontecer. Um novo espaço surgiu entre os fluxos de pensamento. Não um vazio, mas uma pausa, como se houvesse um descanso entre um pensamento e outro. E esse espaço foi crescendo gradualmente, lentamente. Pouco a pouco, o ruído perdeu sua força. A torrente da mente deu lugar a uma sensação de presença. Essa nova quietude o aproximou da sua intuição. Você começou a ouvir uma voz interior mais sutil. Não era uma ideia gritante, era uma sensação orientadora. Não forçava, guiava suavemente. E você começou a aprender a confiar nessa voz, porque percebeu que ela sempre esteve lá. Só que antes, com tanto ruído, você não conseguia ouvi-la. Este é um dos sinais mais preciosos da quinta dimensão. Quando o ruído da mente se acalma, você se reconecta com algo muito pessoal, muito seu, um espaço de paz, clareza e autenticidade. E nesse espaço, a vida ganha um novo sabor. Você não precisa entender tudo, nem controlar tudo. Você só precisa ser. E pela primeira vez isso basta. 7. Você não precisa mais de validação externa. Houve um tempo em que você não ousava seguir em frente sem buscar algum tipo de aprovação. Você pedia opiniões, consultava, esperava que alguém confirmasse suas escolhas. Como se seu caminho só estivesse certo quando os outros dissessem que estava certo, e você acreditava que precisava disso para seguir em frente. Era uma busca constante por segurança nas opiniões alheias. Mas com o despertar, isso muda. Suavemente você começa a perceber que uma nova certeza está nascendo dentro de você. Não é ruidosa, não exige nada, simplesmente existe. E você sente. Sente que sabe que não precisa mais da opinião dos outros para seguir em frente. Aquela voz interior tranquila tem lhe dito o que você precisa ouvir. Essa mudança traz verdadeira liberdade. Você começa a caminhar com mais leveza. Começa a se posicionar com mais clareza. Começa a dizer não sem culpa e sim com convicção. Começa a viver sem o fardo de agradar a todos. E esse alívio é profundamente transformador. Devolve o controle da sua vida às suas próprias mãos. Essa confiança interior é uma das maiores marcas do despertar. É simples, serena e profundamente firme. Você sente que, mesmo na dúvida, há uma certeza que sustenta cada passo.
Uma voz interior sussurra para continuar, e essa voz, mesmo em silêncio, se torna seu maior guia. Este é o momento em que você percebe que não está chegando a um ponto final, mas a um lugar interior de estabilidade. Você sabe quem você é, você sabe o que está sentindo, você sabe que está aprendendo, mas você não precisa mais de permissão para viver de acordo com a sua verdade. E nessa percepção, algo profundo se revela. Você está no lugar certo, onde precisa estar. 8. O tempo começa a se harmonizar com o seu eu interior. Antes você sempre se sentia desacelerando, como se estivesse sempre correndo atrás de algo. Você olhava para a vida dos outros e pensava que deveria ter ido mais longe, ter mais conquistas, mais respostas, mais certezas. Isso criava uma ansiedade silenciosa, como se você não estivesse atendendo a alguma expectativa invisível cuja origem você nem conhecia. A pressa dá lugar à crença. A comparação dá lugar à compaixão. Você se torna mais gentil consigo mesmo. Começa a tratar sua jornada com respeito e cuidado. E percebe que cada etapa que você viveu, por menor que pareça, faz parte de algo muito maior, algo que está sendo organizado, ajustado e preparado. As pressões internas diminuem gradualmente. Você para de se criticar por não estar onde acha que deveria estar, porque agora você sabe que está onde pode estar, com o que tem e com quem você é. E isso basta. A pressão dá lugar à presença. A pressa dá lugar à sabedoria. Você troca o desespero pela fé. A harmonia com o seu próprio tempo faz você caminhar com mais leveza. Você se compromete com a jornada, mas não se machuca mais ao longo do caminho. Você caminha com propósito, mas sem pressa, e isso muda a maneira como você vê a vida. Você para de viver por objetivos inatingíveis e distantes e começa a viver com mais significado no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. 9. A paz vem e permanece. Há um momento em que a paz deixa de ser apenas uma visitante. Ela se torna um lar. Ela se instala lenta e silenciosamente e permanece. Mesmo quando os dias ficam difíceis, mesmo quando os problemas persistem. A paz da quinta dimensão não depende de tudo ser perfeito. Ela nasce onde você aprende a confiar. Mesmo sem entender completamente tudo, você reconhece essa paz em pequenos momentos, na quietude da manhã, em como você reage às circunstâncias, na sua respiração, que antes era superficial, mas agora se torna suave, no seu olhar, que já não carrega tanta pressão. Essa paz não vem de fora, vem de dentro. É construída passo a passo, através de cada escolha de viver em presença. Você não precisa mais provar que está bem. Você não precisa mais buscar aprovação para se sentir seguro. A paz que você está experimentando é diferente de tudo que você já sentiu antes. É duradoura, é firme e ao mesmo tempo gentil. Permanece com você nos dias bons e nos dias ruins, porque é independente do que acontece. Flui da pessoa em que você se tornou. Essa nova consciência transforma até mesmo a maneira como você se relaciona com o tempo, com as pessoas, com seus próprios pensamentos. Você não foge mais. Você não resiste mais às coisas como antes. Você aceita a realidade como ela é. E é nessa aceitação que um milagre acontece. Você encontra paz mesmo sem controlar nada. E isso muda tudo. A vida flui com mais liberdade. Você respira com mais facilidade. Você vive com mais plenitude. A quinta dimensão é esse estado de profunda presença, essa conexão com algo maior, essa entrega, mas não fraqueza, esse desapego em atenção plena. E quando essa paz habita dentro de você, você sabe que algo realmente mudou. Não está fora, está dentro. E ninguém pode tirá-la de você, porque ela pertence a você. Porque nasceu da sua jornada, do seu processo, do seu despertar. Você não está mais tentando alcançar essa paz, você está vivendo nela. E agora, mesmo quando os ventos mudam de direção, você não está mais perdido, porque encontrou refúgio dentro de si. E enquanto muitos ainda procuram lá fora, você percebeu que o abrigo sempre esteve lá. Na quietude do seu coração, onde tudo começa a fazer sentido. Chegar a esse ponto não significa que todos os problemas estejam resolvidos, mas que você não está mais partindo do mesmo ponto de partida de antes. Algo mudou dentro de você, mesmo que ninguém de fora perceba. Parece que a vida continua como sempre, mas você está vivenciando tudo com uma nova perspectiva, uma perspectiva mais calma, uma perspectiva que é exclusivamente sua. E esse é o verdadeiro sinal de que você está despertando. A quinta dimensão não é um destino, é um estado no qual você começa a residir lentamente, sem pressa. Quando você reage menos, carrega menos, se culpa menos, é aí que tudo começa.
não se tornando uma nova pessoa, mas se lembrando de quem você sempre foi, antes de todas as camadas de fingimento e expectativas. Você não precisa mais provar que está no caminho certo. Você sente isso. Mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que os desafios continuem, há algo mais sólido, mais estável dentro de você. E é essa força silenciosa que sustenta cada passo seu. Agora você não precisa mais de reafirmações externas. Sua própria presença lhe traz uma sensação de segurança. Nesta jornada, algumas coisas cessaram. A pressa, a comparação, a necessidade de compreensão alheia. E outras coisas nasceram. Tranquilidade interior, fé, leveza, paz. Essas mudanças sutis marcam sua entrada em um novo nível de consciência. Elas não vêm de um livro, nem de alguma técnica mística. Elas vêm da sua entrega, da sua escolha de viver autenticamente. E viver autenticamente exige coragem. Coragem para deixar ir o que não importa mais, para partir sem culpa, para parar de perseguir lugares onde ninguém está esperando por você, para aceitar seu próprio ritmo e continuar avançando. Porque é isso que o povo escolhido de Deus faz. Continua caminhando mesmo quando tudo parece estar parado. Mesmo sem certezas claras, você percebe que não precisa de grandes respostas para seguir em frente. O que você precisa é de escuta, presença, sincronização com o que vibra dentro de você. Quando você se conecta com isso, o mundo muda, mesmo que permaneça o mesmo, porque agora você é diferente. Você não luta mais contra a vida, você caminha com ela. Esta jornada não exige perfeição, ela exige consciência, exige entrega, exige verdade. E se você chegou até aqui é porque está dizendo sim a todas essas coisas. Mesmo em silêncio, você não está buscando um título espiritual, nem tentando parecer evoluído. Você simplesmente quer viver com mais significado. E isso, em si, é sagrado. A quinta dimensão não vem no ruído. Ela vem na clareza, na quietude, em uma estranha sensação de paz em meio ao caos. Quando você para de lutar contra o seu verdadeiro eu, quando se sente completo mesmo em dias turbulentos, quando encontra paz interior, é aí que você sabe que está vivendo em uma nova frequência. Se alguma parte desta jornada ressoar com você em particular, por favor deixe um comentário abaixo sobre qual dessas 9 mudanças você notou em sua vida. Seu compartilhamento pode ser uma fonte de força para alguém que esteja passando pelo mesmo processo. E juntos, continuamos avançando como uma geração de escolhidos de Deus, despertos em silêncio, mas caminhando com propósito.